Hoje é 16. E Olá, boa tarde, gente. Estão escutando? Olá, Juninho, tudo bom? O Marcos Zelão, o Igor, o Eduardo, a Jade, que também já entrou, a Marcevânia. Tudo bom, Sampaio? O Luiz, a Daniele, o Wallace, a Eunice também entrou. Boa tarde. tá vendo, Marisa, como você carrega as pessoas? Francisco, eu acho que o teu microfone está ligado. Tá ligado. Nós estamos escutando tudo que tu está conversando aí. Mas eu estou dizendo que você carrega as pessoas. Você e Mônica, as duas. Tá ouvindo? Ouviu, não? A gente está ouvindo, Francisca. Pelo menos eu estou ouvindo. Eu não sei os demais. A Marisa, a Wanda. Ah, sim, nós estamos ouvindo, sim. Mas tem uns ruídos ali no final, Ei, né? Vandinha, eu não estou te escutando, não. O que será que aconteceu? Ixi, Eu estou achando que a Marisa está com um problema no Acho que eu vou fone dela. sair e entrar de novo. entra. Bom, eu vou ficar com o microfone desligado durante a apresentação, para poder, porque às vezes tem ruídos, né? Isso. Agora a Marisa estava desde o início, né? Eu tentei falar no começo, ela não ouviu. E agora novamente. Pronto, voltei. Estão me escutando? Onde você está, Marta? Estamos te ouvindo. Ah, sim, apareceu agora sim. Eu não estou escutando a Vandinha. Uai, Tá me escutando, Marisa? Pode ser que a Será, Marisa hein? esteja com o fone de ouvido dela desconectado, ou então tá com o volume bem baixo. você está com fone de ouvido, Mar? Ela não está ouvindo. Tá não, ela não tá ouvindo. O ideal seria alguém falar com ela pelo WhatsApp e avisar que talvez vou o fone de fazer. ouvido dela esteja desativado. Pronto, agora falem aí para saber se eu estou escutando. Oi, 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 oi. Pronto. Oi. Oi, Juninho, tá certo. Perfeito.
Acho que a gente já pode começar, né? O que é que vocês acham? Pode, Denis? Claro que sim, Marisa. O que foi? Foi seu fone, foi? Foi, eu acho que alguma coisa aqui na configuração. Eu não estava tendo retorno de vocês, mas Beleza. agora deu certo. A Wanda perguntou onde é que você está, Marisa. Onde Você é não que eu viu? estou? É, Ah, Não, aqui na tela ela não estava aparecendo, mas agora está tudo certinho, com ah, som e com imagem. Perfeita. agora beleza. Isso, ok. então, boa tarde a todas e a todas. Vamos iniciar agora o nosso fórum de discussão de hoje. Temos muita satisfação em receber aqui o Denis Dixon. Ele é estagiário de pós-doutoramento da professora Wanda Elias. Então, Denis, muito obrigada por você ter aceitado esse nosso convite, de você estar aqui com a gente no Proteste. Muita satisfação em tê-lo aqui. E, Denis, se você quiser falar um pouquinho de você, para a gente te conhecer um pouquinho melhor, antes de começar. E você também, Vandinha, se você quiser falar alguma coisa, viu? Vamos deixar o Denis falar um pouco, então, aí dele, né, Denis, e da pesquisa? Certo. Tá bom, então. Então, boa tarde, né? Todos e a todas. Prazer, muito prazer. Primeira vez que eu participo, assim, diretamente com o Proteste. Eu já tive outros contatos com a Mônica, quando ela estava conosco, né, em vida. E a gente já discutiu algumas outras coisas, mas, assim, eu participar diretamente, não. Inclusive, né, uns 3 anos, a gente conversando, ela fez um grupo, vocês acreditam? Eu digo, vou falar isso, porque talvez alguém esteja nesse mesmo grupo e eu nem sei. Ela disse, eu vou fazer um grupo de WhatsApp para que a gente possa discutir algumas coisas sobre textos, eu quero umas pesquisas mais atuais, mais novas, o que é que a gente pode avançar. Pode me colocar aí, Mônica. Ela fez o grupo, temos o grupo no WhatsApp, eu não saí do grupo, porque eu nem tive coragem de sair do grupo, e está lá o grupo feito. Tem diversos DDDs, então eu sei que tem gente aí do Brasil todo no grupo. Então tá lá o nosso grupo, ela ainda está como administradora do grupo e a gente fica Denis, com aquela como é o coisa. nome do grupo, hein? Só procurando aqui depois para você, Marisa. Depois você pega meu contato com a Porque Wanda. provavelmente eu E aí, depois você pega esteja meu nesse contato com a grupo. Wanda e a gente vê o nome do grupo e vê se a gente coloca o grupo para andar, para É, conversar. Né? isso. Coisa Então, boa, viu? Você trazer isso para a gente, essa lembrança tão boa. eu lembrei, eu digo, eu vou falar isso na hora da minha fala. Então, pessoal, o prazer é muito grande porque, na minha opinião, o Protexto é o grupo mais consolidado do país, em se tratando de discursos textuais, de estudos textuais, sem sombra de dúvida. Há outros inúmeros grupos, mas o Protexto é bem relevante no sentido de que tem produzido bastante, né? Um bom tempo, tem produzido bastante e é muito bem consolidado. O que é uma marca valiosa para o Nordeste, né, brasileiro. Eu fiz mestrado e doutorado lá com a professora Francisca, lá na UFAL. A minha graduação é em Caruaru, Pernambuco, na Faculdade de Filosofia, que infelizmente, como tantas outras faculdades de licenciatura, fechou, né, que é uma pena. É o que está acontecendo em cadeia de alta escala no Brasil, uma coisa muito ruim para a nossa área de licenciatura. Tínhamos 5 cursos de licenciatura e fecharam em 5. Infelizmente, a faculdade fechou. E fiz mestrado, doutorado, especialização na Universidade de Pernambuco. Eu tenho um pós-doutorado pelo CNPq, né, naquele Programa Nacional de Pós-Doc 2017-2018, com o Luiz Fernando Gomes, que a Wanda conhece bastante, é colega da Francisca, tenho certeza que a Francisca conhece, uma pessoa que eu admiro muito, o Luiz Fernando. E estou terminando, né, daqui para dezembro, esse segundo estágio, que é essa segunda pesquisa que eu estou trabalhando, tá bom? Assim como eu falei para a Wanda, é muita coisa para eu trazer na pesquisa toda, não dá. E assim, por ser uma pesquisa meio pesada, meio densa, fica até chato trazer a pesquisa toda, porque tem muita teoria e vamos dizer, digamos assim, pouca prática e exemplificação, o que cansa, o que é enfadonho para quem assiste, principalmente para quem está virtual.
Quando a gente está presencial, é um pouco diferente. A dinâmica é melhor da gente trabalhar. Mas quando a gente está no mundo virtual, quando passa muito tempo, de fato cansa. Né? Você vai olhar celular, você vai olhar outra coisa e termina dispersando. E então, qual foi a proposta que eu fiz para a professora Wanda? A minha pesquisa é uma pesquisa chamada de retextualização intersemiótica. Né? Então, na verdade, a retextualização intersemiótica é a segunda parte da pesquisa, porque para eu chegar na retextualização intersemiótica, eu tinha que necessariamente passar por uma primeira parte, que o protexto conhece tão bem, mas eu venho tentando alargar algumas coisas a mais. Então, nessa primeira parte, eu vou tratar sobre as noções de texto, a questão da natureza textual, os caminhos da linguística textual, neste momento, né, e quais as perspectivas que a gente tem para o futuro, quais os desafios que a gente tem para o futuro. Então, é uma pesquisa estritamente teórica, e como eu falei para a Wanda, eu me disponho ao grupo, né, quando quiserem, dezembro ou janeiro, até um momento de férias, se quiser, sem problema nenhum, virtualmente, claro, né, e trazer a segunda parte da pesquisa, tá? Sem problema, aí discutir de fato as questões de retextualização intersemiótica. Essa primeira parte eu já submeti à revista, mas eu estou aguardando. A revista, vocês sabem, né? Tem revista que é 3 meses, tem revista que é 1 ano, 1 ano e meio. Então, paciência e aguardar a avaliação dos pares. E é isso, eu estou aí com a Wanda, que é um amor de pessoa, uma pessoa maravilhosa. Tive o prazer de conhecer pessoalmente no evento na Unifesp. Muito legal o evento, muito corrido, né, Wanda? O dia todo, mas muito bom. Nem almoçar, a gente teve tempo de almoçar, mas foi muito legal, muito bom mesmo, uma troca de experiência maravilhosa. É isso. O resumo pode ser dito esse, sabe, Marisa? Se tiver alguma pergunta a mais, alguma coisa relativamente a mim, eu me disponho a ficar a responder. Pode continuar, viu, Denis? Tá ótimo. Então, eu posso começar, então, né? Pode sim. Começar de fato. Ok, então vamos lá. Deixa eu ir para o slide, eu não vou ver vocês, então eu também não sei a dinâmica como vocês fazem, que toda vez que vocês fazem, cai em dias que eu não posso. Eu estou trabalhando, eu nunca vejo como é a dinâmica. Se eu continuo, eu vou ao raciocínio até no final, e depois a gente conversa, se tiver alguma pergunta ou alguma reflexão, ou alguma crítica, ou para no meio, ou pergunta, porque eu não sei se eu vou ver aqui quando eu levantar as mãozinhas. Tá certo. Eu vou lá para o Eu outro. te aviso, viu, Denis? Ah, tá. Se tiver Então, alguma pergunta, eu te aviso, que aí a gente vai dialogando, discutindo, certo? Pronto. Se aparecer, então. senão a gente vai, né? Você prossegue, aí a gente deixa para fazer alguma discussão no final, né? Mas se já tivesse, já aparecesse, as pessoas quiserem também, a nossa dinâmica é essa, né? A gente vai falando e aí surge alguma coisa, né? Alguma dúvida, alguma pergunta, e a gente vai dialogando, sabe? Certo. Tá certo, então, Marisa. Então, Aí eu te vamos aviso, lá. pode deixar, viu? Ah, ok. Assim, eu não sei cronometrar o tempo, mas eu acho que vai dar para a gente fazer no tempo que foi predeterminado, a Wanda tinha conversado comigo. Então, vamos lá. O título dessa apresentação minha de hoje é do texto A Linguística Textual entre uma nova fase e velhos desafios. Eu vou voltar depois ao título, né, um pouquinho mais à frente. Como eu falei, vou só dar uma repetida, porque tem uns slogans aqui, eu gosto de falar. Né? Sou professor da UFAP, a Universidade Federal do Agreste, Pernambuco, na cidade de Garanhuns, interior pernambucano. Estou lá na Unifesp fazendo um estágio pós-doc, tendo o prazer da supervisão da professora Wanda, né? E sou professor da graduação de letras e do mestrado profissional em letras da nossa universidade. Sou líder de pesquisa do TEXA. O TEXA é um grupo de pesquisa chamado Texto Escrita em Sala de Aula, e dentro do TEXA tem uma linha de pesquisa, somos em 5 linhas de pesquisa, e uma das linhas eu comando, que é o Laboratório do Texto e da Retextualização Escolar. Então, os alunos que entram no PIBIC, ou na extensão, ou no mestrado, eu vinculo, né, aos grupos, mas, assim, depois que saem, eu preciso desvincular, porque normalmente uma boa parte não vai para o doutorado,
volta para a sala de aula, porque nós temos alunos que todos, e todas sem exceção, são professores e professoras. Então, é um grupo de pesquisa que já vem trabalhando aí há um bom tempo, com extensão, né, e com pesquisa desde 2015, ano que vem vou fazer 10 anos só de extensão e de pesquisa, eu estou na UNFAP desde 2013, então a gente trabalha leitura, escrita, oralidade e retextualização na sala de aula de ensino fundamental 1 e 2, né, com diversos gêneros, e assim, o carro forte tem sido as histórias em quadrinhos, né? Normalmente a gente faz, eu estou fazendo uma contextualização só dos trabalhos, tá? Não comecei ainda, de fato, a pesquisa. Então, a gente faz gibitecas na sala de aulas, é rapidinho isso aqui, tá? Vou tentar ser rápido. Se eu tiver muito apressado, vocês podem me interromper, viu, Marisa, dizer calma, devagar, tal, mas porque tem muita coisa para a gente tentar mostrar. Então, a gente faz atividades com as crianças em duplas ou individuais, de criação de histórias em quadrinhos, né? Normalmente são crianças e escolas muito carentes, em que não possuem contato com HQs, a não ser uma vez ou outra na TV. E como a Turma da Mônica é bem conhecida, a gente leva, eu tenho um acervo de uns 300 gibis da Turma da Mônica, a gente faz esse trabalho individual dentro da sala de aula para que eles tenham esse contato com os gibis. E depois a gente faz esse método de retiragem das cores e das questões linguísticas para que os alunos possam criar suas próprias histórias em quadrinhos a partir das imagens para se habituarem com o gênero, né? É algo que a gente já vem fazendo há um bom tempo, né? Depois só a partir de 2018, 2019 aqui, incluímos a retextualização, mas o trabalho era, de fato, né, construção, conhecimento, leitura, oralidade e escrita em HQs, né? Normalmente em duplas, porque é uma discussão bem legal que eles vão fazendo em sala de aula e construindo as suas histórias em quadrinhos. Sai cada coisa boa, cada coisa legal, interessante. Criança é assim, crianças têm uma criatividade que a gente fica abismado. Então, gente, agora falando sobre as minhas produções, eu tenho um livro, inclusive, feito com a Francisca, né, como organizador, lá no doutorado, eu não coloquei aqui, que eu trouxe os que eu fiz como autoria solo, como diz a história. São esses dois, né? Dá para vocês verem por aí. Os quadrinhos em sala de aula, que é uma adaptação da minha tese, e da escrita para a escrita, aspectos e processos em retextualização. Esse é da pesquisa do primeiro pós-doc. É um trabalho de retextualização que a gente fez teórico, metodológico e prático para análise das retextualizações realizadas por crianças dentro do ambiente escolar. Então, é um livro que traz teoria, traz metodologia, né, traz uma teoria, digamos assim, reformulada, e uma aplicabilidade, de fato, prática, com análises das próprias retextualizações feitas em sala de aula pelos meninos, né? É esse livrozinho aí. Ok, aqui é o quadro, esse quadro da escrita, que a gente traz neste livro amarelo aqui, a reformulação. Talvez algumas pessoas conheçam, outras não, mas assim, é uma reformulação da ideia de retextualização trazido pelo Marcuse, né, naquele livro da fala para a escrita, que ele estava até por aqui, que eu tinha separado, mas não sei mais onde eu coloquei para mostrar, mas todo mundo conhece, né, da fala para a escrita, aquele clássico livro. Então, aqui eu faço toda uma reformulação teórica e aplico esse quadro nos momentos de análise das retextualizações das crianças. Tá certo? No livro eu também vou trazer as variáveis de aplicação das retextualizações que antes a gente não tinha, né? A variável enquanto textualidade escolar, variável enquanto procedimento metodológico e enquanto análise teórica investigativa. Eu não vou explicar cada um, senão vai se alongar, não vai dar tempo. Tá certo? Então, essa é a passagem que a gente faz no livro. Essa é a metodologia que utilizava dentro dos trabalhos com retextualização no livro, né? A gente leva fábulas infantis, né? E os alunos transformam em quadrinhos, né? Ou leva cordel, lá tem esse cordel Lampião, lá no sertão, né? Lampião bem conhecido em Pernambuco, uma história dos cangaceiros, né? Que foi real. Então, existe uma autora chamada Mariane Biggio, que eu gosto muito, que ela faz
cordéis infantis e infanto-juvenis, a partir de histórias que já existem. Então, a gente leva na sala de aula e os meninos transformam em quadrinhos, e assim, é uma retextualização impressionante como as crianças têm poder de criatividade, ok? E indo agora, de fato, ao tema do que a gente vai trabalhar. Por isso, gente, que, antes de falar nisso, o meu foco nesse segundo pós-doc que eu estou fazendo com a Wanda é exatamente em retextualização intersemiótica para avançar na retextualização escrita que eu trouxe na primeira pesquisa. Então, aqui a gente vai trabalhar a linguística textual entre uma nova fase e velhos desafios. Essa parte 1, que é a parte 1 da pesquisa, essa que eu estou me propondo a gente conversar hoje, é uma apresentação de cunho teórico-conceitual e algumas reflexões entre presente e futuro da LT, teoria prática e aplicação metodológica. A parte 2 é uma construção teórica das categorias da retextualização intersemiótica, que essa eu vou me comprometer, esta aqui, esta eu me comprometo com o grupo, fico à disposição, se vocês tiverem interesse, e assim que eu finalizar, na verdade está construído já, o quadro está pronto, né, já está feita a teoria, eu preciso dar uma revisada e implementar umas coisinhas que ficam faltando. Mas toda a montagem teórica segue esse quadro, né, e eu faço uma definição, uma conceitualização de cada uma dessas categorias dentro da compreensão do texto base, dentro da topicalidade multimodal e dentro da reformulação e regularização do texto fim. Tendo, para isso, um pano de fundo, uma noção de texto, que é essa noção de uma noção mais abrangente, com diversas semioses que formulam a noção daquilo que a gente vai chamar de evento textual, né? E a retextualização agora, enquanto um processo de transmutação, né? Então, isso eu me comprometo com vocês, caso haja interesse, tá? Marisa e Wanda, em um outro momento a gente conversar sobre. A gente vai voltar, né, para o lugar inicial de fala. Então, como vai ser meu roteiro de fala? Vamos lá. Eu tentei ser bem didático, porque como é chato, e eu admito que é chato, mexer com teoria é um negócio chato danado. Aí a gente precisa fazer um roteiro de fala que fique menos cansativo para quem escuta, né? E mais, digamos assim, mais prático para quem fala. Então, a gente vai dar uma passadazinha nas noções de texto e implicações. É algo que eu sei que o protexto entende mais do que eu, mas eu preciso passar para dizer onde é que eu estou pisando, qual é o lugar que eu estou, de onde eu estou falando, né? Depois, tratar rapidamente sobre a natureza do texto, né? A atual localização da linguística textual e as nossas perspectivas presente e futuro. Então, é esse lugar, esse quadro de conversa, esse quadro de reflexão, que vai me dar toda a base para que eu possa dar um passo a mais para a discussão da parte 2, que é a retextualização intersemiótica, que nesse momento a gente não vai conversar. Vou pegar uma aguinha aqui da gente. Eu gosto muito de começar algumas falas minhas com esse texto do Eduardo Galeano. É um texto muito interessante. Inclusive, eu estava assistindo uma palestra da professora Lúcia Teixeira e, por acaso, ela também falou desse texto, mas em uma outra perspectiva, mas falou, eu gosto muito. E eu vou dar uma lidazinha rápida para vocês, tá bom? A função da arte, né, do Eduardo Galeano, no livro dos Abraços. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai, me ajuda a olhar. Então, a beleza da arte que há aí no Galeano é algo assim que eu acho esplêndido a forma dele colocar. E mais esplêndido ainda é uma retextualização que o Alexandre Beck, ele mesmo diz explicitamente em uma das publicações que ele faz, vai fazer do Armandinho.
né, a partir desse texto aqui do menino, né, do Eduardo Galeano com seu pai. Então, a beleza é tão enorme que o Armandinho, né, o seu sapinho aí de estimação, e o pai emudecem enquanto a beleza do mar. Então, essa retextualização, né, observe que nós estamos falando aí de um texto que não tem o verbal, é só a imagem, né, mas é explicitamente dito pelo autor que é uma referência direta ao texto galiano. Então, a arte colocada de uma forma e a mesma arte transformada para um outro sistema sígnico que cada uma, com a sua beleza, nos transporta para algum lugar. E a pergunta que eu sempre faço, ou a proposição que eu sempre faço, é essa aqui, não é? Me ajuda a olhar. Então, quem mexe com teoria, quem tenta fazer orientação, escrever, a gente sempre está pedindo que o outro nos ajude a olhar. Então, trazer essa fala que eu venho assim hoje para vocês é também um pedido, igual ao menino, igual ao Armandinho, igual ao Alexandre Becker, igual ao Galeano. É uma necessidade de me ajudar a olhar. Qualquer proposição que haja, qualquer crítica que haja, qualquer discussão que venha a ter, é uma ajuda a mim a olhar melhor e a tentar olhar melhor a arte. É isso, vamos lá. Então, preliminarmente, tá? Tem algumas coisas escritas em alguns textos longos, mas eu vou tentar não ler todos, eu vou dar uma enxugada no que der. Então, assim, em primeiro lugar, preliminarmente, a gente precisa entender, e todo mundo aqui sabe disso perfeitamente, né, como fala a Elias, o texto como um lugar de entidade multifacetada, né, nos momentos de interação, né, com intenções, com relações de estabelecimentos de relações sociais e com efeitos que se pretende causar, verbais ou não verbais. Isso é algo preliminar que a gente precisa entender e que é tão bem discutido já pelo protexto. Bogran nos lembra uma coisa importantíssima que eu acho assim, a forma que ele diz é uma forma que quando a gente transforma a metáfora para um outro lugar, a gente vai ver a grandiosidade das palavras que ele consegue expressar, né? O texto é enquanto a ponta de um iceberg, né? Uma pequena porção de matéria e de energia, dentro da qual uma enorme quantidade de informações foi condensada. Então, todo texto, seja lá qual for, seja o sincretismo que ele trouxer, né? Seja verbal, não verbal, paraverbal, com ou sem textos escritos orais, ele sempre será apenas e apenas a ponta de um iceberg, né? A gente vê uma imagem de um jogo do Brasil que houve em que essa imagem aí foi uma foto, né, que foi vinculada em alguns jornais, com uma banana jogada dentro do campo. Acho que muitos aqui viram essa cena. Apareceu numa foto de um determinado jornal, enquanto foto, sem palavra nenhuma, não precisava de palavra. A ponta do iceberg já estava colocada, não é? Uma notícia, uma charge, né? Não temos certeza, mas foi ele, né? Então, outra charge aqui, né, do Junião, eu adoro a charge do Junião, né, invasão militar. Achou algum elemento perigoso, soldado? Sim, comandante, achei livros. Então, todos esses textos, sejam apenas imagéticos ou com essa mesclagem, essa multifaceta em imagem e verbal, sempre vai ser a ponta do iceberg. Há muito mais coisa a desvendar além daquilo que está posto. Então, essas premissas que a Wanda e que o Bogran traz, enquanto multifaceta e ponta do iceberg, o traço fundamental para que a gente possa seguir as discussões. É uma premissa. Então, o que é que a LT, o que é que a nossa linguística textual vai dizer sobre texto? Eu não vou ler tudo, claro, né? Eu vou dar só uma rápida pincelada. Né? O Marcus vai entender como Oi. A gente já pode dar uma palavrinha? Pode sim. Já só não estou lhe vendo. Deixa eu mudar aqui. Porque você falou ali do texto, né, como a ponta do iceberg, né? A Moniquinha atualizou, sabe, esse conceito. Ela nos diz no livro da gente de 2022, Linguística Textual, Conceitos e Aplicações, que, na verdade... deixa eu abrir minha câmera. Que, na verdade, o texto é o iceberg todo, é o iceberg inteiro, e não só a ponta. Por quê?
que a gente olha para o texto e para o contexto e tudo o que diz sobre o texto, não só na sua superfície, mas o texto é o todo, né? O contexto e o cotexto, tudo junto. Aí entra a multimodalidade, as multissemioses. Então, por isso que a Moniquinha atualizou, dizendo que, na verdade, o texto é o iceberg inteiro, e não mais só a ponta do iceberg. Certo, Marisa. Ok. Eu conheço o texto, conheço o livro de vocês, tá certo, mas assim, a noção da ponta do iceberg que eu estou me referindo é um pouco, talvez seja um pouco diferente daquilo que a Mônica e o grupo quis dizer naquele momento. A ponta do iceberg não no sentido de materialização, da materialidade que a gente enxerga aquilo, mas tem mais coisas, não. É a ponta de iceberg no sentido semiótico da coisa, né? O primeiro movimento que nós vemos é o enunciado enquanto texto como um todo. Esse é o primeiro movimento. Mas ali está apenas a materialização, e seja em qual for a semioticidade. Então, é nesse sentido, né, que talvez o Bogran já em 97 já vinha conversando, já vinha, né, discutindo essas questões enquanto ponta de iceberg. Não como, como é que eu vou te dizer? Não como lugar de leitura, ou de escuta, ou de ver, e dali partir para um outro movimento, mas enquanto aquilo que eu vou entender, a ponta do iceberg, enquanto aquilo vai simbolizar uma outra coisa. E essa outra coisa que eu estou querendo falar, é quando eu vou chegar daqui a pouco, é nas intersemioticidades. É quando vai entrar as questões das relações da semiótica social. Está compreendendo? Mas eu conheço o texto de vocês, sim. Tenho aqui, inclusive. Só não sei onde. Tá Porque aqui é tudo ótimo. bagunçado, assim, sabe? Tá Tudo ótimo, bagunçado. pode continuar, viu? Tá ótimo, mas ó, me interrompe a hora que quiser, tá, Marisa? E qualquer uma pessoa que tiver ouvindo para a gente discutir. É ótimo essas conversas. Me ajude a olhar, tá, Marisa? Igual a Armandinho lá. Vamos lá, então. Continuando. Então, o Marcus vai compreender, enquanto essa unidade comunicativa, né, no evento de sentido no nível e de sistema, o Rivaldo, com a professora Wanda, vem falar dessa realização humana, né, sobre uma configuração organizada de um determinado suporte e como um evento comunicativo singular. A nossa grande Inguedori, né, vai dizer que coaduna bastante com o Bogran, né, como um evento comunicativo que converge em ações linguísticas, ações sociais, ações cognitivas, um evento dialógico de interação, né, em sujeitos sociais contemporâneos ou não, isso é muito importante saber, copresentes ou não, do mesmo grupo social ou não, mas em diálogo constante. A Fávero, com outros colegas também da linguística textual, vai entender também como unidade multifacetada, unidade básica de comunicação e interação, com uma dada configuração textual, em determinados suportes, com interações associadas, situadas, e trazendo já a Cavalcante, como um evento comunicativo singular. E a gente vai desembocar exatamente no texto que eu gosto muito, que é da Mônica, com outros colegas, que ela vem dizer, para mim, uma das definições mais bem articuladas que existe sobre o texto, dentro da nossa área de linguística textual, claro, há outros conceitos em outros lugares, que não linguística textual, mas dentro da linguística textual, para mim é uma das mais bem articuladas, que vai entender o grupo protexto, vai entender o conceito de texto como um enunciado, no sentido dado a este termo pela Brett, né, Brett Bright, que acontece como evento singular, compondo uma unidade de comunicação e de sentido em contexto, expressa por uma combinação de sistemas semióticos. Na verdade, se a gente for trazer aqui a galera da LT, que define texto, a gente ia passar o dia conversando sobre definições de texto. Mas eu acho que esses autores que estão aqui, talvez sejam aqueles que tenham mais, digamos assim, não vou dizer mais importância, que o nome não é esse, mas digamos que tenham mais consolidação em publicações e em pesquisas que discutem texto. Fora esses,
existe uma dezena de outros e de outras que são... ainda bem que o Brasil é bem recheado de estudiosos textuais. Não é isso? Então, o que a gente vai observar é que há uma convergência, né, entre os autores citados, enquanto o texto como esse movimento de evento singular, único e sem possibilidade de repetição, que ocorre a cada momento do enunciado. E depois eu vou chegar nessa questão do enunciado para dizer qual o meu posicionamento em relação a isso. Específico em que a situação acontece. Na verdade, o texto, como a gente vem vendo nesses autores, é um lugar de irrepetibilidade. Até alguns alunos, às vezes, me perguntam, somente na graduação, ô, professor, eu passo todo dia ali e tem um danado de um outdoor. Ele é sempre o mesmo, né? Ele está lá, aí, assim, ele se repete todo dia. Como é que ele é irrepetível? Aí a gente precisa explicar que a irrepetibilidade, nesse sentido, é porque a cada vez que o texto acontece, a cada vez que aquele enunciado se torna vida, se torna texto, ele vai ter uma significação única naquele determinado momento social, naquele lugar. O sujeito que olha hoje para o outdoor não é o mesmo sujeito que olha amanhã, não é o mesmo sujeito que olha mais tarde ou que olhou ontem. Serão sujeitos de momentos e lugares sociais diferentes, de movimentos sociais diferentes, que vai terminar em uma irrepetibilidade. E a irrepetibilidade, nesse sentido, eu vou entender enquanto o enunciado. O enunciado é irrepetível. E o enunciado, na minha visão, é o enunciado enquanto texto, enquanto todo. O lugar de irrepetibilidade. O evento único. O todo do texto. Eu escutei um barulhinho. Tem alguma mão levantada? Eu não estou vendo. É a Francisca que pediu fala. Francisca. Por favor, Francisca, por favor. Por gentileza. Eu acho, Denis, que você, eu acho que completou depois, e a sua explicação foi muito, muito contundente em relação a essa irrepetibilidade, porque para explicar isso para alunos, até acadêmicos, é muito difícil, porque é o problema da enunciação e da referenciação. Nós estamos fazendo um trabalho com base no protexto, mesmo nos livros aqui. Ontem eu já discutia com os alunos, em que o texto dizia aquele amanhã será outro dia, e repetia aquela música de Chico Buarque de Holanda 3 vezes. Eu dizia, gente, são 3 enunciados. Para o mesmo enunciado, porém são 3 enunciações. Então, a gente observa que o texto tem esse caráter repetível que você salientou. E aí eu achei muito bonito como você explicou aí, que é o problema desse caráter enunciativo que vai no texto. Então, tá bonito esse caminhar que você faz. E quando você fala do outdoor, muito, muito bem colocado, Denis. É isso. Obrigado, professor. Ratificando o que eu também penso. Obrigado, professora. E assim, só é a gente pensar em coisas que a gente gosta. Por exemplo, tem músicas que a gente gosta muito, né? Então, se o texto for de fato repetível, não faria sentido a gente ouvir a mesma música 10, 20, 100, 1000 vezes na vida, porque ele era apenas uma repetibilidade. Então, cada vez que a gente escuta a música, escuta aquele, digamos, uma declamação poética que a gente goste, aquilo ali é irrepetível novamente, e vai ser novamente, e vai ser novamente. Porque ele transforma-se de novo, e de novo, e de novo, em outro enunciado, em outro enunciado. Até porque o tempo não é o mesmo, né? Isso, exatamente. O tempo não é o mesmo, o sujeito não é o mesmo, e como diria o Luiz Fernando Gomes, não tem como a gente falar de texto e não entrar nas linhas discursivas ideológicas, porque tudo funciona no mesmo momento, no mesmo movimento, no mesmo lugar, nada é separado. Isso que a gente faz aqui, nada é nada mais do que questões teóricas metodológicas, mas tudo acontece ao mesmo tempo, exatamente ao mesmo tempo, né? Mais alguma coisa, professora? Não, amor, obrigada. Nada. Fica à vontade, tá bom?
É um prazer te escutar, Francisco. Você não sabe o prazer que eu tenho. Então, continuando, vamos lá. Ó, então, trazendo esses primeiros momentos desses autores, esse diálogo sobre essas primeiras questões sobre texto, então, com quem nós vamos conversar? Quer dizer, o meu trabalho tem um diálogo direto com as questões das abordagens sociossemióticas de Halliday e seguidores, tá bom? Essa abordagem semiótica é o quê? É uma abordagem que é inerentemente social e funciona em sua orientação, pois tem como meta explicar o que as pessoas, como membros de uma comunidade linguística e cultural, querem dizer e como usam e moldam os recursos semióticos para concretizar a linguagem e cumprir o propósito comunicativo dentro de um contexto sociocultural específico. É impressionante como a galera lá da sociossemiótica, né, já na década de 70, de 80, de 90, tinha uma visão das questões das plurissemioses e do texto, que é impressionante como eles já eram muito avançados nessas coisas. Claro, há questões bem específicas que é nossa, né, que são nossas, da linguística textual, mas eles já faziam toda um diálogo teórico e semiológico impressionante. Então, rapidamente... Oi? Alguém falou? Eu não estou vendo, tá, gente? Eu vou voltar aqui para eu ver. Não, Marisa? acho que ninguém falou, não. Ah, ninguém falou não. Eu acho que é porque, Não, professora, não. Francisco, eu acho que seu microfone está aberto. Eu acho que foi isso. Pronto, beleza, vamos lá. Então, aqui rapidamente, tá? Eu não vou ler tudo, fica cansativo demais, como eu falei desde o início. Mas essa abordagem, a abordagem sociossemiótica que a gente está dialogando, vai advogar que todas as maneiras de comunicação vão contribuir para a edificação do significado de qualquer evento comunicativo, né? Kress e Van Lewis vão desenvolver o conceito de multimodalidade, enquanto o uso de vários modos semióticos num desenho de um produto semiótico ou evento, com a maneira particular que esses modos são combinados. A comunicação, assim, nesta perspectiva multimodal, que é uma perspectiva da linguística textual, ela não pode ser entendida de forma alguma em uma perspectiva da chamada linguística tradicional, como Kress e outros vão dizer, focada amplamente na interação verbal. Né? Isso foi feito por muito tempo e a gente sabe disso. Né? Essa forma de abordagem, né, não aluna, isso é muito importante, não anula e nem desqualifica as manifestações do modo verbal, conforme Kress vai explicar, mas demonstra a necessidade de considerar todos os outros modos semióticos que favorecem a significação. Então, quaisquer modos possíveis, auditivo, linguístico, gestual, visual, devem ser levados em consideração na hora da produção ou interpretação dos significados. Né? E além dos modos, né, vou chegar lá, nos recursos, aqui, chegou, pensei que era no slide anterior. Esses modos que os autores vêm falar, eles são os chamados recursos semióticos, que a gente tanto conversa, que são socialmente enquadrados para produzir significados em sistemas, por exemplo, como música, gesto, fala, imagem, escrita, layout, imagem, movimento, trilha, objeto, etc. São exemplos de modos usados na representação e na comunicação. Então, os modos dessa maneira, quais são os modos, gente? Os modos, assim, classicamente falando, existem outras discussões, mas o clássico é esse aqui, tá? Esse último quadradinho aí embaixo, ó. Quaisquer modos possíveis, os auditivos, linguísticos, gestuais, visuais e espaciais. Esses são os clássicos. Há outras discussões que, assim, adentrar nelas, a gente vai entrar muito na sociossemiótica e a gente vai se distanciar da linguística de texto e parece não ser interessante. Então, esses modos, né, dizem respeito a redes interligadas ou conjuntos de organização de recursos semióticos. Lembrando o seguinte, né, eu não coloquei aqui nos slides porque é uma outra discussão, mas os modos também, eles absorvem, né, eles têm o estatuto também e ganham aqueles movimentos que associam essa parte do estudo vai chamado dos affordances, né? Os affordances seriam as limitações e especificidades que cada modo tem. Por exemplo, há representações e comunicações que no modo verbal fica melhor de fazer, ou no modo
visual, ou no modo imagético, ou no modo sonoro. Então, essas limitações e especificidades dos modos são os effordenses, né, que a teoria vai falar, mas todos eles só vão ser constituídos e só podem se realizar enquanto esse conjunto de recursos semióticos interligados, essa rede de ligação organizada que faz todas as semioticidades conversarem para, assim, significar. Tá? Então, um determinado modo pode carregar diversos, mesclados e variados recursos semióticos para comunicar. O fato é, e isso aqui parece ser crucial, é que nunca podemos esquecer que cada modo, e o que é o modo? O modo é aquele movimento maior com seus effordenses próprios, mas que são constituídos em conjuntos de organização de recursos semióticos. Então, cada modo é absolutamente parcial em relação ao todo do sentido, e que a fala e a escrita não são exceções. Então, a fala sozinha, se eu tenho um texto, o verbo visual, o verbal sozinho, ou o visual, o imagético sozinho, não vão ter o significado de unidade. Não será enunciado. É o que a gente estava falando anteriormente, que a professora Francisca conversou. Não será enunciado. A gente pode descolar, a gente pode desprender, a gente pode fatiar enquanto teoria e metodologia. Mas quando funciona enquanto texto, é o enunciado enquanto tudo. Então, tudo é absolutamente parcial. Então, em um evento textual, e que em sua compositura haja linguístico, cores e figuras, por exemplo, cada um desses modos ou desses conjuntos organizados de recursos semióticos possui parcialidade para o significado da unidade de significação. Quer dizer, nenhum dos recursos constrói sozinho os sentidos, a não ser em solidariedade. Então, essa palavrinha solidariedade, para mim, é muito importante. Então, por exemplo, a gente pega aí duas manchetes, uma do jornal Hora e outra do Dia, de futebol. Então, veja que nós temos aí imagens, cores, verbal, foto, nós temos gestos das pessoas, nós temos manchetes. Cada um desses modos, que são os conjuntos organizados de recursos semióticos, eles são absolutamente solidários. Eles só funcionam se for em solidariedade, em parcialidade. Nenhum sozinho vai fazer o texto ser a mesma coisa. Se a gente retira, por exemplo, nesse jornal Hora aí, a gente tira essa foto aí, esses dois jogadores, já não é o mesmo texto, é um outro enunciado. Então, a solidariedade é absolutamente geral, completa. Cada modo depende do outro, ou é solidário e parcial com os outros para significar. Mesma coisa, um jornal menos chamativo, né? A gente sabe que o Meia Hora ao Dia ele é mais chamativo em cores, em imagens. Folha de São Paulo, por exemplo, tem menos, mas temos fotos, nós temos aí gráficos, nós temos ali em cima um mapa, nós temos fotos dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, nós temos diversas manchetes e textos escritos, nós temos ali um QR Code. Então, são diversos e diversos conjuntos de recursos semióticos parciais e solidários que vão significando. E a mesma coisa de respeito aos textos que não possuem o verbal em sua composição majoritária, né? Por exemplo, essa charge aí do Belo, né? A reforma da Previdência, né? Em cima do Brasil em forma de bigorna e os trabalhadores embaixo segurando, sustentando o Brasil. Então, veja a parcialidade e a solidariedade dos recursos semióticos, né? E como, por exemplo, um exemplo do effordense, né? Então, veja como colocar uma bigorna aí seria muito mais importante e dá muito mais força à significação do que fosse um texto escrito, por exemplo. Então, cada texto, eu vou passar para a gente não se demorar muito, ainda tem um bocado de coisa. Então, aqui, essa outra charge aqui que eu gosto muito também, né? Agora, os de menor também vão poder ser presos. Só os de menor poder aquisitivo, diz o outro personagem. Então, veja a solidariedade dos recursos, veja a vestimenta, veja a cor dos personagens, veja o que possuem as mãos, as armas, o muro. Há toda uma estratégia enunciativa para que consiga fazer com que esses modos e recursos se solidarizem entre si, façam essa parcialidade e funcionem como significação.
uma outra charge, né, eu não vou ler. É uma outra charge política, né? Os políticos que vêm lá com as tornozeleiras eletrônicas, né? E o eleitor dizendo que adora candidato transparente, é uma charge do Amorim, também bem legal. É a mesma coisa funciona para o texto verbal e para as questões paraverbais. Os nossos movimentos, eu estou falando aqui com vocês, eu estou gesticulando, então isso também é um recurso semiótico. Isso também é um lugar dos effordenses, que as minhas limitações, que a minha linguagem verbal não alcança, eu tento alcançar com os gestos. Então, tudo isso junto, solidariamente, faz o texto acontecer. É o evento funcionando. É até uma capa de um livro, por exemplo. Veja os recursos que são empregados para que eles juntos funcionem. Um papiro aí do Egito, veja alguns exemplos que eu trouxe. Veja o quadro, né, a nossa famosa aula, ver a quantidade de coisa que tem por aí e a solidariedade disso tudo para que essa aula possa funcionar, que isso possa ocorrer como eventos textuais dentro de um lugar específico de interação social. Uma pinchação no muro, veja a solidariedade que tem aí, a parcialidade dos termos, dos signos, dos símbolos, do muro, né, da cor, da revolta que está trazendo a própria pichação. Então, a Mônica, né, naquele mesmo texto anterior, com outros colegas, vão dizer o seguinte, que não ter dado conta de todos os sistemas semióticos não significa negligenciá-los nem subvalorizá-los. Significa reconhecer que aos demais sistemas semióticos não conseguimos e provavelmente nunca o faremos plenamente sem o aparato de outras disciplinas, dar o tratamento metodológico que mereciam. Então, mereceriam. Então, gente, por isso que eu sempre falo que a linguística textual necessita, não só a linguística textual, qualquer lugar da linguística, qualquer lugar científico dentro da linguística, precisa dialogar com outros lugares. Sem esse diálogo, não vai. Sem esse diálogo, por exemplo, dessa minha pesquisa com essas questões sociais da semiótica, do grupo do Halliday, com pelo menos um diálogo aproximado, a gente não consegue dar conta daquilo que a gente quer. Principalmente o que eu quero estudar e que eu venho estudando, que é a retextualização intersemiótica. É exatamente essa possibilidade de transformações de textos, de signos, de recodificações, de transmutações de um sistema de pensamento, de um sistema de linguagem para outro sistema de linguagem. A linguística sozinha, a linguística textual sozinha, não vai conseguir dar conta, de forma alguma. Então, nós temos que ter essa coragem de tentar dialogar com outros lugares das outras ciências, que é muito importante. Né? Mais ou menos isso que eu disse, é esse outro quadradinho aí. Né? E o Bourdieu, que eu gosto muito do que o Bourdieu fala, o Bourdieu vai dizer que o que conta mesmo em pesquisa científica é a construção do objeto. É isso que a gente tenta fazer sempre. A cada texto que a gente publica, a gente está tentando construir o objeto ali, sempre. E a construção, continua Bourdieu, não é algo que aconteça de uma hora para outra, sem grandes esforços. Né? É um trabalho de grande fôlego, pouco a pouco, com retoques sucessivos e com uma série de correções e emendas. Né? Tem muita gente que está na plateia virtual, quem eu conheço mais de perto, a Francisca e a Wanda, né? A Marisa já conheço de PDFs, como diz a história, né? A gente e deve ter outras pessoas, tá, gente? É que eu não conheço, e também não vi a listagem de quem está aí. A gente que tenta escrever algo de teoria, a gente sabe o esforço que é. A gente sabe o fôlego que isso dá e os retoques que a gente faz. E parece que cada vez mais que você volta, falta fôlego, como Bourdieu vai dizer. É muito fôlego. Você diz, poxa, não deu, será que é? Não é? Você fica naquele movimento dessa série de correções e emendas que ele fala, mas é isso, se a gente não fizer esse esforço e não tentar, a gente termina ficando naquela ilusão ideológica que até ali tá bom. A gente nunca consegue avançar um pouquinho. É por isso que a gente tem que encorajar os colegas, tem que encorajar nossos orientandos a avançar sempre um pouco mais, para que a nossa área sempre avance mais. Nós somos uma área muito importante dentro das ciências da linguagem. Então é isso, gente. Conversando depois disso tudo,
eu vou dizer que eu vou compreender texto, né, que é mais ou menos parecido com tudo que eu venho trazendo, mas eu dou uma sintetizada aqui. Eu vou entender enquanto evento irrepetível de materialização intersemiótica, ocorrido nas relações sócio-históricos culturais de contextos interacionais situados, através de estratégias enunciativas multimodais solidárias e interdependentes na produção de unidade de sentido, com a intenção de se atingir determinado propósito comunicativo de significação, representação. Eu faço uma ilustração, né, do que eu entendo como texto, né, que fica maiorzinho para que vocês possam ter uma ideia. Né, o texto sempre como esse lugar de evento irrepetível, e evento irrepetível porque ele é o próprio enunciado, né, e esse enunciado do lado esquerdo, vamos ter as questões das materializações intersemióticas, dentro desses recursos semióticos solidários, dos effordenses que cada um desses recursos vão ter. Né? Do outro lado, a gente vai ter as estratégias enunciativas multimodais que coadunam para propósitos comunicativos. E tudo aponta para o centro, tudo aponta para o próprio enunciado em si, que é o evento irrepetível enquanto unidade de sentido. É o texto. É o texto. Né? Lá em cima a gente vai falar que isso tudo está dentro de um contexto sócio-histórico-cultural de interações situadas. Né? Essa ilustração, parece que quando a gente faz uma ilustração, fica melhor de compreender o que o outro pode estar pensando desta ou daquelas definições sobre texto. Então, por exemplo, a gente vai olhar aqui as materializações semióticas, os recursos semióticos, quais os propósitos comunicativos que o Belo teve ao fazer a chave, as estratégias que ele utilizou, e se torna um evento, se torna um todo, se torna um enunciado, uma unidade de sentido. E quais os contextos sócio-históricos, culturais, de interações situadas que essa charge aí ganhou vida. Né? Não só essa charge, mas como, por exemplo, a pichação. Né? Não vou me alongar em análise, tá, gente? É uma discussão mais teórica, e para a gente analisar, eu vou expandir muito tempo, ainda tem algumas coisinhas. Então, tem uma coisinha aqui na definição que eu coloco no final, né, esses propósitos comunicativos de significação, representação, e a gente precisa compreender o seguinte, né, que dentro da representação e da comunicação, focando nos eventos textuais, a gente tem uma diferenciação que é muito importante, que o Kress vai trazer e que eu acho muito interessante. Vamos lá, vou ter que ler para vocês isso aqui para que a gente possa entender. A representação está focada no produtor, em sua história, em seu contexto social, em seu interesse pessoal para dar forma material para algum elemento no ambiente por meio de recursos sociais disponíveis. Isso é a representação. A comunicação, por sua vez, foca na interação social, na relação social do produtor com os outros em um ambiente social específico, que envolve relações específicas de poder. A representação é orientada para si, enquanto a comunicação está orientada para o outro. E esse finalzinho aí, assim, é o resumo geral. A representação ocorre em um ambiente social, enquanto que a comunicação constrói um ambiente social. Então, isso é muito importante na noção de texto, porque muitas vezes há a representação, quer dizer, é o sujeito que produz o enunciado, e esse sujeito pode ser sujeito físico ou não, pode ser o jornal, pode ser a televisão, pode ser um indivíduo, como nós que estamos conversando. A representação pode vir, mas a comunicação não é construída. Então, ou é construída diversa daquilo que o indivíduo que trouxe a representação pensou. Então, a representação, ela é orientada para si, enquanto sujeito que produz o enunciado. E a comunicação é o outro quem junta o elo para fazer. A comunicação, o final do processo textual, ele constrói o ambiente social. E a representação ocorre em um ambiente social. Então, o que eu digo, o que eu faço, o que eu escrevo, o que eu pinto, o que eu mostro de charge, é o que aquele ambiente social me permite representar. Quando aquilo chega no outro, a comunicação é feita, aquilo constrói o ambiente social em diversas e diversas interpretações. Por isso que o texto é algo assim, de uma infinitude tão grande de compreensão, que não é fácil definir. Se
quer você, assim, colocá-lo como um objeto de fácil percepção, porque é uma complexidade muito alta que envolve diversos, uma gama de possibilidades sociais e pessoais e humanas e contextuais absurda. Então a gente vê aí, por exemplo, ó, um jornal, outras charges aqui, né? Ainda bem que as coisas estão melhorando. Um morador de rua ali, para quem? Ou então uma poesia. Então, a representação está posta, o enunciado está posto, seja um jornal, seja a charge, seja a poesia. Agora, a comunicação é que vai construir o ambiente social. Como chega para mim, ou como eu absorvo, ou como eu compreendo, ou como eu interpreto o jornal, a charge ou a poesia, aí constrói o ambiente social. Por isso que o propósito comunicativo vai ser um propósito comunicativo de significação e representação, porque o propósito comunicativo depende diretamente dessa significação e representação. É a própria representação em si que vai ocorrer no ambiente social, que ali se constrói o ambiente social com a comunicação. Então, isso são ocorrências, né? O Denis, Oi, professora, só um minutinho. Em relação, então, a essas noções que você traz agora de representação e de comunicação, o espaço reservado à questão da interação. Como é que você vê isso nessa sua exposição? Porque quando eu penso em representação, ainda que eu tenha essa perspectiva toda cognitiva, eu envolvo o outro, sempre, não é? Então, assim, nessa sua colocação, o espaço reservado à interação, ao conceito de interação, que eu acho que está um pouco diluído nesse meio, que seria preciso. Como é que você vê isso? Professora, Wanda, veja, essa noção de representação e comunicação, eu estou bebendo da semiótica social, não é? Como a representação ocorre no ambiente social, não há como ela ocorrer senão pela interação social. É o próprio conceito de texto que eu vou trazer lá atrás, né? Lá ocorrido nas relações, já em cima mesmo, acho que está nesse slidezinho aí. Né, o evento irrepetível ocorrido nas relações sócio-históricas de contextos interacionais situados. Isso. Então, essas questões de representação e de comunicação, eu estou trazendo um conceito que é da da semiótica. Né? Então, não há como fazer uma representação que é exatamente a ocorrência textual no ambiente, eu faço o texto ocorrer no ambiente. Ele vai virar evento, ele vira o enunciado. Então, naquele momento, ele só é possível ocorrer com essa interação situada. Sem essa interação situada, não há nem como ele ocorrer, muito menos de construir um ambiente social, que é exatamente as interpretações que nós vamos fazer daquilo lá. Não sei se ficou claro. Eu trouxe essa noção de representação e comunicação para compreender assim, qual a visão da sociossemiótica disso? Está compreendendo? Muito bom, Denis, muito bom colocar a visão que vem, então, desse campo de conhecimento, né, e a sua visão, a compreensão, que eu acho que vai além quando você explicita e dá o devido relevo à questão interacional. Exatamente. Ali, subjacente, mas é preciso explicitar como está em relação à noção de texto, né? Exatamente. Exato, professora. Exato. Mais algo, Wanda? Beleza. Então, vamos lá. Na hora que quiser aí. Oi, professora. Diga, Francisca. Eu gostaria, depois que você retrocedesse, naquele esquema do texto. E aí, depois, quando você for... Deixa eu ir para lá. Aqui. Aí, por exemplo, quando você vai explicar isso aí, quais são as categorias que cada elemento desse evoca? Por exemplo, quando ele tem evento irrepetível, quais são as categorias que a palavra evento evocam? São que os participantes, é o ambiente social,
como diz assim, é um ambiente que foi prévio ou não, porque esse evento vem de Fávero, nos estudos conversacionais, que é o evento comunicativo, que ela aponta lá. E tem várias categorias que ajudam a sua realização. Então, a minha pergunta é se cada elemento desse evoca o elemento proposto. Por exemplo, em evento irrepetível, eu subtendo que nesse evento haja os participantes, Claro, professor. aqueles que propuseram o texto, que Isso, fizeram exatamente. esse texto escrito, ou estão no texto oral. E, portanto, esse texto vai ser compreendido, é passado para outrem, né? Isso, Ele vai ter uma unidade de sentido que seria essa interpretação. Eu vou nas estratégias enunciativo multimodais quando eu uso o quê? As unidades semióticas ou quais? Ou quais as estratégias? Eu posso usar o quê? Porque são estou várias entendendo. estratégias. Entende, filho? O propósito comunicativo é o propósito do Marcuski, que toda comunicação tem um propósito claro e definido. Ninguém se comunica sem um propósito. Então, a que eu estou me referindo? É só uma sugestão, sabe, Denis? E os recursos semióticos solidários. Por que solidários? Porque você explicou ali a solidariedade, que eu achei muito interessante, que realmente entra na construção. E a materialização intersemiótica ficou clara, só fui ali. Não sei se eu estou Professora, ajudando. não, demais, professora. Olhe, como eu falei antes daquela citação do Bourdieu, é um trabalho de fôlego. Fazer teoria não é fácil. Veja, as perguntas que vocês estão colocando, as reflexões que vocês estão trazendo, só embola mais o meio de campo, como a gente fala aqui na minha cidade. Só embola mais o meio de campo no sentido de que a complexidade de explicação aumenta mais. Né? Mas eu vou tentar explicar, para ver se eu chego aí mais ou menos onde a Francisca quer. Professora Wanda, veja, lá no topo, já que eu voltei para a imagem, contexto sócio-histórico-cultural de interações situadas. Então, ou há essa interação situada, ou não há nem representação, muito menos comunicação. O texto não funciona. São nas interações sociais humanas que ela ocorre. Professora, quando eu estou falando em evento irrepetível, eu estou falando no enunciado enquanto todo. Enquanto todo, no sentido de dizer, ele acontece apenas uma vez, mesmo naquele sentido que eu conversei anteriormente, do outdoor, que sempre está lá. Mas toda vez que o sujeito passa, olha e lê, e quando eu digo ler, não estou falando só do verbal, ler, apreende-o como texto, tornou-se novamente um evento irrepetível. Ele novamente transformou-se em outra unidade de sentido. Ele é, de novo, um outro enunciado, nunca o mesmo. Então, esse evento irrepetível é nesse sentido, de enunciado enquanto um todo, toda vez que ocorre, ele é um outro, e ele é um outro, e ele é um outro, porque ele forma uma unidade de sentido diferente da anterior. Não por a materialização dele mesmo, mas pelo sujeito, a interação que o sujeito faz, que o outro faz com o texto. Nós não somos o mesmo quando a gente lê e relê. Está desligado, professora, o microfone. É porque a palavra evento comunicativo é plural. Ela evoca uma série de elementos. Uma série de elementos. Foi por isso que eu lembrei nesse caso. Estou entendendo, mas o evento comunicativo lá da noção da Fávero, não é isso? É. Exatamente. O evento irrepetível que eu estou falando aqui é o evento enquanto ocorrência única, que ele não ocorre de novo. Pronto. Né? E a comunicação ela já vem para o outro momento, para o outro lugar da teoria, enquanto as estratégias enunciativas multimodais elas são postas para atingir propósitos comunicativos. E o propósito comunicativo é, de fato, aquilo que se quer. Quando a gente faz uma carta, um bilhete para deixar na porta da geladeira, um e-mail,
um artigo científico ou constrói uma charge, então a gente tem a gente quer algo com aquilo. Então, daqui a pouco eu vou chegar lá em outra partezinha, esses movimentos sincréticos, né, enunciativos multimodais, eles constroem estratégias que apontam para propósitos comunicativos que a gente quer. Eu não sei se ficou claro, professor, a questão do evento. Com certeza, com certeza. O evento não comunicativo na noção da Fávaro, mas enquanto lugar irrepetível de ocorrência, enquanto unidade de sentido. Tá? Professora Wanda, não, vontade. Só no sentido assim de esclarecer mais, e vai no sentido também do que Francisca colocou. Essas estratégias enunciativas multimodais, como é que elas efetivamente se manifestam na constituição textual? Quais são, por exemplo, que você diria, pensando nesses exemplos que você trouxe para a gente? Pronto, e isso até remete à questão, Denis, da noção de modos e recursos multimodais. Né? O que seria quais seriam esses modos e esses recursos, como é que dentro da teoria essa diferenciação ocorre e como então isso é usado estrategicamente, pensando nesses exemplos que você trouxe. Talvez então, eu não sei, um pouco foi isso, Francisca, que você também gostaria de Exato. Talvez ele tenha dito, porque é tanta coisa, não é, Denis? É muita coisa, professora. É muita coisa. Então, deixa eu ver se eu consigo explicar. Professora, eu falei anteriormente, professora Wanda, veja, nesse último quadradinho aí embaixo, né, Kress, Ivan Lewis, Shewitt, então, essa galera aí vai compreender os modos como o auditivo, linguístico, gestual, visual e espacial. Para que esses modos aconteçam, aí vai ter o quê? A gente vai ter os recursos semióticos. É o sincretismo dos recursos semióticos juntos que fazem, por exemplo, uma imagem acontecer. O linguístico acontecer. Porque, na verdade, o linguístico ele não é palpável, ele não é pegável. A gente pega texto, mas, na verdade, a gente não pega texto. A gente pega papel. Né? A palpabilidade textual é absolutamente simbólica. O que nós temos é uma cor branca, por exemplo, aqui, que contrasta com a cor preta, e que tem traços tipográficos nele e alguns elementos amarelos aqui. Então, veja que nós temos cores, nós temos contraste de cores para que os traços se mostrem. Os traços são exatamente os recursos semióticos. Então, esse contraste nos apresenta aqui como letras, e as letras se juntam para que possa formar aquilo que a gente chama do verbal escrito. Então, nós temos aqui um determinado recurso semiótico que vai montar um modo semiótico. Então, os modos de representação, claro, depois eles alargam esses espaços teóricos, como eu falei anteriormente, que eu não vou entrar, porque é muita coisa. Mas o auditivo, linguístico, gestual, visual e espacial são aqueles modos por excelência. Eu não estou vendo, mas eu não estou vendo, deixa eu ir para lá. Muito bom, Denis. Muito bom. Estou vendo o meu slide. Oi, Wanda. A Jamaica levantou a mão. Wandinha vai falar. Mas, Wanda, só um segundo. Ô, Marisa, só um segundo, Marisa. Wanda, eu acho que deixou muito claro, Denis, ficou muito claro, porque dentro da escrita você tem, então, recursos diversos que vão das fontes, da espacialização, distribuição, exatamente. Né, o negrito, itálico, etc. Então, tudo isso vai constituir. Okay. Isso a própria essência da escrita é contraste de cores. Sim. Porque o texto, de fato, ele não existe. O texto ele é simbólico, ele é absolutamente simbólico. Então, é o contraste de cores que nos faz ver as questões verbais escritas, não é? Pronto, Marisa. Desculpa, Marisa, eu ter te atrapalhado, Marisa. Não, eu que lhe atrapalhei. E o uso é estratégico. Quando você, por exemplo, determinada fonte, ou negrita, espacializa, você aponta para tópicos, subtópicos, você orienta a leitura, você indica segmentações no texto, focalizações. Muito cirúrgico, bom. Professora. Cirúrgico. Muito bom, Kelly. Isso aí, cirúrgico. É que eu queria... Boa tarde. É que eu queria fazer...
que eu queria fazer uma pergunta com relação, porque você citou o Van Leuven, né? Certo. Que é um grande parceiro, né? Que a gente sabe, né? Do CRESS, né? Nas Isso. pesquisas, Muito. dentro dessa sociossemiótica, né? É. E eu queria saber se você, em algum momento na tua pesquisa, você trabalha com a noção, ou já citou, já se encontrou com a noção de recontextualização, porque, assim, a gente falando de evento comunicativo, né, o texto como evento, e a gente vendo a noção que o Van Leuven aborda no livro dele, agora eu não lembro o nome do livro dele, que fala sobre as representações sociais, você deve lembrar, né? Eu sei qual é o livro, só não lembro do nome. Acho que eu tenho por aqui inglês. também, viu? Está por aqui, olha. Eu por acho que aqui. não tem tradução dele, não, é em inglês. Tem não. Eu vou catando na internet uma coisa ou outra, eu vou pegando de um artigo de outro, eu vou vendo o que a galera vai conversando, sabe? Que eu não sou lá muito bom em inglês, não. A gente tem que fazer trabalho de formiguinha, para ir estudando, para ir... Pois é, mas assim, a gente sabe também que eles têm essa herança esse entendimento da recontextualização dentro das práticas sociais, né? É daí que é justamente do Fairclough, né? Essa ideia do Fairclough, de práticas sociais. E aí eu te pergunto se essa ideia que eles absorvem de práticas sociais dentro das pesquisas, se isso se encontraria, né? Seria, aí que a gente encontraria a compatibilidade com a noção de evento. Está entendendo? Recontextualização, cada vez que eu, por algum modo semiótico, né, eu posso recontextualizar os discursos pelas representações sociais que são feitas, né? Se isso cabe, se isso casa com a noção de evento irrepetível que foi colocado aqui. É a recontextualização que você está tratando, não é? É Janaica, não é isso? E isso é porque eu fiz umas leituras do Van Leuven, e está muito forte essa noção dele, né? Cada vez que você se comunica, eu entendi assim, né? Que há uma recontextualização. Isso é assim, irrepetível, né? É tornar o texto veja, eu li uma coisa muito rápida sobre essas questões de recontextualização, Janaica, porque, como eu falei anteriormente, se a gente for puxar tudo que as outras ciências têm para a gente, é um mundo tão grande que a gente não consegue focar na nossa. Então, assim, eu não fiz nenhuma ligação com os estudos dele, ou seguidores, e da própria turma, do Crazy e outros, sobre questão de recontextualização. Mas talvez tenha alguma ligação, sim, naquilo que você está falando. É algo que pode ser estudado, pode ser pensado, pode ser refletido depois. Mas eu não tenho nenhuma leitura nessa noção de recontextualização a partir da sociossemiótica. Eu tenho focado muito nessas questões de modos e recursos, né, e dos effordenses, para que a gente possa fazer digamos assim, um diálogo mais próximo com a linguística textual, e a gente possa trazer para ele ter essas coisas e poder discutir assim com mais, digamos, mais fôlego, né? Sem essas noções a gente fica com menos fôlego. Tá bom, Janaica, eu não tenho como te dar essa resposta, porque, de fato, eu não fiz essa leitura que você está falando, mas talvez tenha sim uma boa, assim, uma boa conversa dessa recontextualização daquilo que a gente vem discutindo, com certeza. Pois é, porque você falou aí de representações, né? Esse livro a que eu me referi, ele trata de representações sociais nessa condição, né? De que a cada vez, parece até com a noção que a gente trabalha na linguística textual, de recategorização, lembra algo do tipo, porque a cada novo discurso, né, uma representação nova, então a partir daí há esse processo. Mas eu trouxe só essa conversinha de representação e comunicação, porque como eu incluí dentro do conceito, eu quero dizer que a representação está para aquele que produz o enunciado, o evento, e a comunicação é o que constrói o ambiente, é o outro que constrói, dentro dessa interação social situada. Então, foi por isso que eu trouxe. Entende, Janaica? Eu entendi a proposta, muito obrigada, viu? Beleza. Vamos lá, vamos continuar, ainda tem umas coisinhas, tá bom? Professora Wanda, eu acho que eu fiquei claro, não foi? Você perguntou?
Beleza, então. Vamos lá. Vou continuar, tá bom? Então, como eu estava falando, ó, representação, comunicação, tá? Falando sobre isso. Então, ó, essas ocorrências únicas em heterogeneidades multimodais nas interações humanas, essas, assim, os textos como ocorrências únicas. Aí eu vou entender essas heterogeneidades, que elas devem ser compreendidas, como fala Fontanille, a partir da resolução sincrética que as submete a uma estratégia enunciativa. Então, esse semioticista francês, ele vai dizer, são as resoluções sincréticas, e o que são as resoluções sincréticas? É exatamente isso aqui, é o texto que não é mais aquilo que a gente achava que sempre foi. Com o verbal, é esse monte de coisas junto, essas cores, essas imagens, esses estereótipos, paisagem, elementos, figuras, fotos, né? Tudo isso aqui são essas resoluções sincréticas que submetem às estratégias enunciativas, né? Continuando, nos textos sincréticos, que são praticamente a maioria, é extremamente relevante descrever e explicar as estratégias enunciativas multimodais que criam um efeito em unidade textual. Talvez isso aqui venha responder a uma segunda pergunta que a Wanda fez, e, na verdade, eu nem respondi, eu estava esperando chegar aqui. Então, o que nós, pesquisadores, precisamos de fato fazer dentro dos estudos textuais, na análise do texto, é descrever e explicar quais as estratégias enunciativas multimodais, por exemplo, cores, o verbal, o escrito, o visual, a paisagem, o som, quais estratégias enunciativas foram feitas, foram criadas, veio como representação, que criam o efeito de unidade textual, porque o efeito de unidade textual ela só se dá no fim, na comunicação, no propósito comunicativo que se chega. Então, o que é que foi feito ali, quais as estratégias ocorrentes que criam o efeito de unidade textual? Então, a nossa tentativa aqui neste ponto específico do enunciado é de desvincular o conceito de texto de qualquer tipo de ideia implícita, explícita ou simbólica que possa supor que essa enunciação enquanto base estritamente verbal, para algo de amplo espectro como estratégias enunciativas multimodais. Infelizmente, ainda tem muito daquilo que o texto é verbal. Então, colocar dentro discutir texto enquanto esse lugar que possui estratégias enunciativas multimodais solidárias e interdependentes, é uma tentativa, de fato, de uma vez por todas. A gente precisa disso. Porque na academia ainda é muito forte. A gente tem que desvincular texto do verbal. Texto não é só o verbal. Texto é uma multiplicidade solidária e parcial de recursos semióticos que funcionam juntos. E eles precisam funcionar juntos. Então, continuando. Elas vão compor não só o locutor, quando se apropria da língua para enunciar, mas o enunciado enquanto unidade do próprio funcionamento textual em plena realização social, dotado de diversos modos e recursos semióticos como estratégias da própria enunciação, do próprio evento, da própria ocorrência. É do sujeito, não enquanto movimento de apoderamento da língua, mas do texto enquanto puro sincretismo heterogêneo e multimodal da enunciação, em comportamento único na interação entre os sujeitos, para, no todo do enunciado, significar. Então, é isso. Ó. O que vai significar, de fato, a unidade de sentido é o todo. E a unidade do sentido, o evento repetitivo, que a gente está vendo aí, nessa Chá Jair do Quino, né? Feliz Dia da Infância, pequenino, né? Eu já tenho uns 21, já tenho 21 candidatos. Então, né, a pobreza do lado assolando, né, em tempos de política, e é isso aí o que acontece. Então, essa unidade de sentido, essa forma de representação, significação com propósitos comunicativos, é um enunciado enquanto o todo. Esse é o todo. Então, desvincular esse negócio de texto, que é só o verbal. Já imaginou esse texto sem essas questões sincréticas, sem essas imagens, sem esses desenhos da pobreza, sem ter uma enxada aqui, um cachorro aqui, parece que está bem raquítico, o eleitor no braço do candidato dizendo que tem 21 anos, e ele chamando de infância, de pequenino, por estar com fome, provavelmente desnutrido. Então,
é todo esse conjunto de recursos e modos que nos faz compreender enquanto um lugar único de enunciado. Né? Outro aqui, né, do Ivan Cabral, uma charge do política e esporte, né? A bola é o dinheiro, né? A bola aí é um saquinho. Veja que até o saquinho tem um cifrãozinho do dinheiro. Veja que isso aí é uma estratégia enunciativa multimodal importantíssima para mostrar com que os políticos estão jogando, o que é que importa de fato para eles. De que eles estão correndo atrás de quem? Da bola que não é bola, mas dinheiro. E assim, todos os outros, outro dó, né, que é de fato uma propaganda, né, o check-in mais gostoso da sua viagem, né, check-in já é uma outra coisa, mas o Miguxa está querendo que você pare na hamburgueria para comprar, né? Mesma coisa numa redação do Enem, não há diferença. Então, o que eu estou querendo dizer é que essa desvinculação é importantíssima, né? Que é forte, muito forte, na graduação é muito forte, na pós-graduação ainda tem muito de texto como exclusivamente verbal. Então, o texto dentro dessa paleta... Oi, professora, diga lá. Deixa eu mudar aqui. Tem uma... Ixi, Denis, tem uma pergunta aqui do Lailton, que no chat, sobre o texto monomodal, como é que você entende? Professor, eu entendo que não existe texto monomodal. E quando eu digo monomodal, é no sentido de que, mesmo para escrever, por exemplo, o que vale são os recursos semióticos desse contraste de cores para eu ver os traços. Mesmo para eu falar, né, eu preciso da física, e a física mesmo, para que leve o som até... Isso são recursos semióticos e semiológicos que funcionam. Então, eu não compreendo haver texto monomodal, né? Essa é uma posição bem particular minha. Já conversei até isso com outros colegas. Todos os textos são multimodais dentro das perspectivas, inclusive que já vem sendo discutida na LT desde o início, né, dos anos 2000, né, por você mesmo, Wanda, né, pela Mônica, pela Ângela Dionísio, por várias outras pessoas aí, né, a Elisa, tem várias outras pessoas aí que já vem discutindo sobre isso. Né, mas assim, eu sou bem radical quanto a isso, tá, Wanda? Embora eu não sei se você discorde, ou a Marisa, ou a Francisca, ou outras pessoas, mas não, eu sou bastante radical em relação... Eu sou bastante radical em relação... Viu, Denis? Eu sou muito radical em relação a isso. Porque, tá, eu acho que eu respondi. Quem foi o colega ou foi a colega? Foi o Lailton, professor Lailton. Obrigado, Lailton, pela pergunta. E é uma pergunta que a gente tem ouvido muito, tá, Lailton? É ótimo isso. Maravilhoso. Obrigado. Vamos continuar. Ainda tem umas coisinhas. Já é 5h30. Até que hora a gente tem, professora? Até 5h30, viu? Já estamos 5h30. Já estamos 5h30. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, tá? Então, deixa eu ver só aqui. Não, aqui eu ia desvincular novamente a questão do texto verbal, nem do enunciado verbal, desvinculado da noção do Benveniste, né, e desvinculado também da noção do Bakhtin, enquanto alternância de sujeitos falantes, né, de locutores, mas dentro daquilo que a gente conversou, das estratégias enunciativas multimodais. Né, vou pular isso aqui, tá certo? Porque aqui eu vou apontar para a natureza do objeto, texto. Então, assim, qual é a natureza do texto? Eu faço uma discussão sobre isso, né? Seja uma propaganda, seja uma palestra com uso de projetor, uma propaganda feita na pista, aí nas ruas do McDonald's, né? Um cartoon, né? Me dá a pata, aí o cachorrinho vem e dá de fato uma pata para o dono que está pedindo, ou uma atividade a partir de uma poesia do Adoniran Barbosa, ou um quadro aí do Da Vinci. Então, assim, qual a natureza do texto de fato, né? A minha pergunta é essa. Já que a gente começou 10 minutos a mais, posso me alongar, Marisa, 10 minutos? Para ver se eu consigo fechar. Pode sim, Denis, pode fechar. Tá certo. Vou tentar, tá? Eu sabia que ia ser demorado, eu falei para a Wanda que ia ser demorado, mas... Vamos ver. Então, qual seria a natureza do texto? Né? Essa é uma discussão que eu acho interessante também, porque a gente pouco vê conversar, a gente vê muito a natureza dos gêneros, mas para mim é uma coisa completamente diferente, que o gênero já é a construção social, já é o acordo social funcionando, sabe?
cada gênero possui uma natureza diversa, a depender da ocorrência. E, para mim, a natureza do texto ela é única, né? Ela é única no sentido teórico. Então, tratar da natureza, de qualquer natureza, de um objeto científico, é, em última análise, inclusive em tom filosófico, uma tentativa de buscar a gênese e as essências que caracterizam a existência ou a ocorrência desse objeto no mundo. Então, aí eu vou trazer de novo a mesma citação do Bourdieu, que ele vai dizer, ó, o que conta no objeto, na pesquisa científica, é a construção do nosso objeto. Então, eu não tenho como discutir o texto sem dizer qual é a natureza do texto, né? Então, vamos lá. Pensando especificamente na nossa área, nós vamos entender a natureza do texto, que ela não é única. Única no sentido teórico, claro. Ela é bifurcada em uma dupla ramificação que só é possível ser apreendida no plano teórico-metodológico. São duas faces de uma mesma moeda. Então, o primeiro lado da natureza do texto diz respeito à materialidade intersemiótica multimodal. Qualquer que seja o texto, qualquer que seja a interação social, qualquer que seja o evento que ocorre, a sua materialidade será intersemiótica multimodal. Sempre e sem exceção. Esse é um dos lados. E o outro lado da moeda é de ordem sócio-histórica cultural situada das interações, né? Em suas possibilidades hermenêuticas dos sentidos e das significações. A natureza, portanto, do texto não é única em sua problemática teórica, mas é única e indissolúvel em sua totalidade. Eu coloco aqui de novo. Então, a gente tem que lembrar que, nas questões teóricas, eu vou compreender a natureza do texto bifurcada. Mas quando o texto ocorre, ele é um só, como a gente falou antes. É uma coisa só, é tudo de uma vez. Então, para mim, a natureza do texto vai ser uma bifurcação entre a materialização intersemiótica multimodal de um lado e a produção de sentido histórico-cultural do outro. São esses dois lados da moeda que se fundem e essa é a própria natureza do texto. Quando a gente trata de gênero, aí a gente precisa alargar mais. Eu não sou estudioso de gênero. Eu não tenho, assim, eu não tenho aprofundamento teórico para tratar de gênero. Então, cada gênero, na minha opinião, e eu não sou estudioso de gênero, possui uma natureza própria, porque ele vai depender muito do acordo social, da ocorrência daquele momento. Mas o texto, ele vai ser materializado intersemioticamente e ele vai produzir sentido. Se não acontecer nenhum nem outro, não é texto. Se não houver sentido, não é texto. Se não houve materialização, não é texto. Então, funde-se, né, e vamos ter a natureza do texto. Tá ok? Então, a natureza do texto, então, a gente tem aí uma poesia do Patativa do Assaré, entre a materialização e a significação. É uma charge, desculpa, é um cartoon do Ziraldo, né? Façam o que eu mando e não olhem o que eu faço, né? Nosso tio Sam. Temos aí uma aula dialogada, né, entre a sua materialização e a sua produção de sentido, debate eleitoral, né, materialização e produção de sentido, uma manifestação, né, por direitos nas ruas, uma charge, muito bom, essa do Ivan, maravilhosamente bem feita, muito legal, e um outdoor aí, né, da época do Bolsonaro. Então, natureza do texto, natureza do texto, e a pergunta é, né? Então, mais 5 minutinhos. E a pergunta é, chegamos na linguística de texto. Para eu chegar na linguística de texto, eu tinha que perguntar, eu tinha que discorrer algo sobre texto, sua natureza. E a pergunta principal é, eu vou trazer a mesma fala da CO de 2001, Covades, né? Para onde vamos? Para onde vai esse linguística textual? Para discutir isso, e é um pouco longo, eu vou passar rapidamente, existem vários autores, como Có, Marcuse, Fávaro, Coy Elias e outros, mas eu gosto muito do que o Rivaldo e a professora Wanda fazem nesse texto aí, o Capistrano Júnior e Elias. Veja a intersemioticidade como é um recurso metafórico importantíssimo para a gente compreender. Né? As divisões das fases, né? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, há todo um pontilhado ali que divide cada uma, e as disciplinas ou as ciências que dialogam com a linguística textual. Então, veja como um determinado recurso semiótico ou determinados recursos semióticos juntos, esse sincretismo faz o texto virar outra coisa. Então, adorei essa maneira que eles dois fizeram isso aí, essa forma
textual que trouxeram, que ficou bem mais simples. Então, nós temos as 4 fases, que todo mundo conhece mais do que eu do protexto, né? A sintático-semântica, 60, pragmática, 70, cognitiva, 80, e a sociocognitiva interacional, que seria a fase 4, né, que está até hoje, né, segundo todos os autores que vêm discutindo, até hoje estamos aí dentro da sociocognitiva interacional. Lembrando que cada fase dessa é um avanço que ocorre na anterior. Deixa eu ver se eu consigo aqui andar mais um pouco. A Fávero, né? Fávero, muito boa, essa fala da Fávero, né? Ela vai dizer que quanto mais o inventário aumenta dentro da área, discutindo linguística textual, mais a noção de exaustividade fica esfumaçada, mais o caráter ilusório ideológico se afirma. E ela continua, dizendo que os pesquisadores cabe colher os fios que constituem o nosso saber, identificá-los e esticá-los para atá-los. Então, os autores vão explicar as questões da fase 4, né, a dimensão social interacional, né, esses lugares sociais, e a dimensão cognitiva, enquanto os saberes, as crenças e as experiências. E o que eu venho dizer, né, que eu venho discutir, a CO já dizia há 20 anos, né, que é uma disciplina há mais de 20 anos, com forte tendência sociocognitiva, mas que tem algumas questões que precisavam ser observadas, né, que tinha que entrar em pauta, isso no começo dos anos 2000. Ela vai dizer que questões como hipertextos, interações virtuais desterritorializadas, ausência da linearidade que é inerente dos trechos tradicionais, estão aí. Ela vai dizer, está tudo isso aí. Aí ela vai dizer, o que é que a gente faz? Quais são as consequências para o nosso domínio? O Coe e Elias vão dizer, por exemplo, que Marcus Kiko, já nos anos 90, né, vem falar que o hipertexto deveria ser inserido nos estudos da LT. Então, veja, antes mesmo deste século, a gente já estava com esse olhar nesse texto multissemiótico, sem territorialização tradicional, sem essa linearidade que a gente tanto conhece dos textos verbais, né? Então, eu vou defender que a gente já passou da fase 4. Eu vou compreender, a fase 4 da gente já está um pouquinho mais para frente, a gente pulou mais um pouquinho. Então, no meu pensamento, nós estamos numa abordagem interacionista, com um processamento de sentido de base sociocognitiva, mas devidamente moldado pelos incontáveis recursos semióticos, o conceito da natureza nos mostrou isso, que é o nosso primeiro lado da moeda, que já está reclamado há mais de 20 anos pelos nossos estudiosos, muito mais de 20 anos. E o outro lado da moeda é que as pesquisas acadêmicas que nós pesquisadores, nós estudantes, nós orientadores, dificilmente você pega uma pesquisa em linguística textual em que os textos sejam só verbal, sejam textos só escrito. É muito difícil. Hoje, o que tem de pesquisa aí, analisando coisas de Facebook, de Instagram, de memes, de figuras, de não sei o quê, de WhatsApp, é uma mesclagem enorme. Então, além do conceito e a natureza partir para isso, as pesquisas há 20 anos. E agora que está aquela velha história, né? Está bombando muito pesquisas que você desterritorializa mesmo, você sai daquilo que sempre foi compreendido como verbal, tá? Estou chegando lá, tá? Mas eu não se preocupe, vou acabar. Então, a pergunta é, que Có fazia lá no início do século, que consequências terá isso para a delimitação do seu domínio? E a minha pergunta é, não estaríamos, de fato, com uma delimitação mais abrangente das perspectivas e vivendo uma LT brasileira com tendência a uma fase 5? Não estariam os textos tradicionais, enquanto questões já superadas, no sentido de não serem mais o centro das investigações? Não já teríamos um leque contundente em pesquisas da LT, com eventos textuais que fogem da linearidade e que são, em grande parte, desterritorializados? Essa é a minha pergunta. E eu respondo, né? Nossa resposta e posicionamento é sim. Na verdade, já há um bom tempo, estamos inseridos numa quinta fase da LT, caracterizada agora por uma perspectiva de abordagem interacional de base sociocognitiva multissemiótica. Então, o que é que eu vou dizer? Eu vou trazer o texto lá do Rivaldo e da Wanda e vou dizer, beleza, até aqui eu estou concordando, tá ok, mas eu
vou acrescentar uma coisinha aqui. O que é que eu vou acrescentar depois da fase 4? Eu vou dizer, ó, vamos acrescentar aqui um marco temporal da fase 4, ou seja, fase 4 da perspectiva sociocognitiva interacional. Eu vou colocar que é dos anos 90 a início dos anos 2000, e esse início é muito impreciso, porque antes mesmo do ano 2000 já se estava inserindo isso em pauta, então início dos anos 2000, e a fase 5 de perspectiva sociocognitiva multissemiótica e interacional, que é o início dos anos 2000 até hoje. Isso é uma posição particular da pesquisa que eu venho desenvolvendo, é uma posição que eu já venho enxergando isso há um bom tempo, e eu acho que precisa ser colocado num papel. Né? Se colegas ou outros concordam ou não concordam, não há problema, a gente está na academia para discutir isso mesmo. Então, hoje eu vou defender que, dentro das perspectivas de trabalho da LT brasileira, temos 3 dimensões: a interacional, a sociocognitiva, como o Rivaldo e a Wanda traz, e eu vou acrescentar a multimodal intersemiótica, porque vai ser a única possibilidade teórica constituinte dos textos e de suas investigações. É o que a gente está vendo por aí, né? Por exemplo, ó, uma carta datilografada, né? Quem fez a datilografia aqui lembra, eu fiz, a maioria com certeza não fez, não lembra nem da datilografia, ou uma charge sem imagem, ou um gesto, ou um grito, uma propaganda do Bombril lá dos anos 90, uma poesia, né, declamada, né, um quadro famoso, ou uma tirinha. Então, se a gente observar a mescla de textos que a gente tem hoje, né, verbal, não verbal, paraverbal, e com um sincretismo absurdo, então a gente vai ver que os nossos estudos em LT brasileira já avançou muito, bastante. Basta olhar, veja o grupo Protexto. Pegue as pesquisas do grupo Protexto e a gente vai olhar. Então, deixa eu ver onde é que está aqui, eu vou para aqui, eu já passei do tempo, então deixa eu ir logo lá para o fim. Eu ia falar algumas coisinhas aqui, para dizer para onde é que a gente vai. Eu tenho algumas proposições, por exemplo, eu tenho algumas perguntas a dizer. Hoje, na nossa linguística textual brasileira, o que é que nós temos sobre? Aí eu coloquei um monte de categoria aqui. Fatores de conexão, fatores sequenciais, intencionalidade, intertextualidade, referenciação, retextualização, progressão, articuladores, etc, etc, etc. E que possam ter aplicabilidade acadêmico-científica em textos que são ou apenas visuais, ou apenas imagéticos, ou apenas gestuais, ou que mescle esses modos com outros recursos semióticos. O que é que nós temos de teoria para isso? Essa é a nossa pergunta maior para o final do trabalho. E agora, para finalizar, né, nós temos o princípio da adaptação teórica, é o que eu vou discutir, mas eu não vou ler, tá certo? Rapidamente aqui. Então, para fechar, eu vou dizer, ó, o que é que nos tem ajudado muito a avançar na área? E a gente dizer para onde a nossa linguística textual está indo. Há 2 princípios que eu acho muito importantes. O princípio da adaptação teórica aplicada ou teórica metodológica é aquele princípio que a gente tem usado muito. É o princípio que a gente pega as teorias que foram forjadas para o exclusivamente verbal e a gente adapta para as análises e metodologias nos textos sincréticos e multissemióticos e intersemióticos que a gente tem hoje em dia. Isso a gente tem feito bastante. O que a gente tem feito pouco, né, mas tem feito, mas eu ainda acho que precisa avançar mais, e é um tom de meia-culpa, né, para mim também precisa avançar mais, é o princípio da adaptação teórica conceitual. E o princípio da adaptação teórica conceitual é eu pegar conceitos existentes, termos existentes de teorias forjadas para o verbal e readaptar a própria teoria, reconceituar, para que isso possa abarcar, de fato, os textos que nós temos hoje em dia. Né? Então, só para fechar, eu vou dizer que quando a gente fica só aqui, no teórica aplicada, ou no teórica metodológica, é que nem o Popeye, quem é da minha idade lembra do Popeye, quando está sem o espinafre, ou o Superman, quando está perto da criptonita, né? Mas quando a gente também força um pouco e vai e avança e tenta o princípio da adaptação teórica conceitual, aí é a hora que o espinafre do Popeye entra, né? E é a hora que os raios solares dão força ao Superman. Então, o princípio da adaptação teórica aplicada, ou então, eu ia falar sobre isso antes, mas não vou dar tempo mais não. Então, falamos de texto, natureza do texto,
da linguística textual, com as perspectivas que eu trouxe para vocês, para onde a gente está indo, e os dois princípios importantíssimos, que é o princípio da adaptação teórica aplicada e teórica metodológica, e o princípio da adaptação teórica conceitual. E sempre pedir para os colegas pares e os orientandos, e os mestrandos e os doutorandos, avancem um pouquinho também na adaptação teórica conceitual, que a ALT precisa muito disso, para beber o quanto menos de outras ciências. A gente precisa disso aí. Tá certo? E a parte 2 da pesquisa, que é a retextualização intersemiótica, é os processos de transmutação. Eu me comprometo com o grupo, para quando quiserem, né, a gente retornar e fazer a apresentação da parte 2 do relatório. Né, aqui é o livro que eu sempre faço a propagandazinha, porque eu ainda tenho dele, ainda tenho alguns, que tiver interesse, entre em contato comigo, ou no site da Estante Virtual ainda tem também. Acho que isso tudo estará publicado daqui a uns dias em artigo, e pretendo também fazer um livro ano que vem. Né? Aqui é só para ilustrar, tá, gente? Vamos ser sempre como o Batman. Do lado está o Superman e está o Flash. Os dois correm à velocidade da luz. E o Batman não. E eles estão até se perguntando, né? As interrogações e as exclamações. O que é que esse caba está fazendo aí? É o que a gente está fazendo aqui. A gente está com estratégias de caminhar, de melhorar. É isso, gente. Obrigado pela atenção. Me desculpa pelo tempo. Eu sabia que ia demorar muito. Tá? Wanda e Marisa, desculpa mesmo por ter comido tanto tempo. Muito obrigada, Denis. Muito boa a sua apresentação, viu? Gostei Obrigado, demais de Marisa. conhecer o seu trabalho. E quero dizer que a gente já está nesta outra fase faz tempo, Grupo Protexto. A gente já está trabalhando nesses novos ambientes digitais, inclusive a gente já está assim, conceituando esses nossos, os principais conceitos, né, da LT, como intertextualidade, referenciação, a partir de um outro olhar, que é esse olhar das mídias digitais, né? Ótimo, então, ótimo. a gente já tem teses, já tem dissertações sobre isso. Tem a tese da Maiara falando do campo deítico digital. A gente tem a dissertação da Dalet. A Vandinha até participou da tese da Maiara, não foi, Vandinha? E a gente tem... Era isso que eu ia falar, viu, Marcinha? Eu ia dizer o seguinte, viu, Denis? Os seus exemplos, eu quero parabenizar você, eu acho que foi uma discussão muito boa, e os seus exemplos no conjunto não incluiu nada sobre o digital, né? Sobre uma produção que venha do contexto digital. E o Protexto vem fazendo muitos estudos, muitas pesquisas, já tem muita publicação, já tem muita reconceitualização. E esse conjunto todo vem ajudar a gente a pensar ainda mais, a avançar ainda mais as questões do texto. Junto com o que você pretende, né? Eu acho que também contemplar, não sei como, esse universo maior dentro dessas suas inquietações, das suas reflexões, esse universo que aponta para a existência de textos que estão aí no nosso dia a dia, cada vez mais, que tem a ver agora com a inteligência artificial, que tem a ver com o poder dos algoritmos, que tem a ver, então, com a nossa quase... enfim, impotência diante disso, preciso ser super-herói agora. Gostei bastante, fica o desafio, muito bom. Isso mesmo, Vandinha, muito obrigada, é isso mesmo. Aí a gente tem a Dalet, que também que trabalha com a intertextualidade dentro do ambiente digital, entendeu? Como é que a gente pode ver essas intertextualidades, como é que essas intertextualidades são feitas dentro desse ambiente tecnodiscursivo? Então, são essas nossas, né, discussões, né, teorias atuais. E vamos tirar uma foto. É que é um deslocamento do olhar nosso, né? A gente vai aprendendo a fazer esse deslocamento. Isso é muito bom. Acho muito boa a discussão. Obrigada. Isso, eu também. Adorei, viu, Denis? Muito obrigada. Obrigado. E fico à disposição, tá, Marisa? A segunda parte da pesquisa, quando vocês quiserem, só me falar. Que a gente conversa de novo. Quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto para registrar o fórum do Denis.
para a gente colocar nas redes sociais. Vamos tirar outra foto. Outra só para garantir, a Natália Abreu, a Marcervânia, coisa boa, o Juninho, a Luciana, olha aí a Helena. Só um instante que tem aqui um negócio na cara aí eu estou esperando passar. Pronto, vou tirar de novo. Sorriam.